Vamos iniciar agora nossa segunda aula da nossa maratona reta final PGDF AFO. Vamos ver o que o examinador vai aprontar no próximo domingo para você ficar ligado e ligada a essas pegadinhas, essas perguntas super danadas, né, do examinador, né? Vamos lá então, pessoal. O tema da aula será leis orçamentárias. Como não cobrar leis orçamentárias em prova, né, pessoal? Impossível. As leis orçamentárias, elas são os berços da nossa disciplina, tá? Por meio delas, o governo consegue colocar todos os planejamentos governamentais baseados na execução da receita e da despesa. Essa execução ela tem um planejamento anterior. A gente chama esse movimento de ciclo orçamentário. O ciclo orçamentário ele é composto de 2 anos, 4 fases. Estou falando aqui necessariamente da LOA. A primeira fase é a fase da elaboração. A segunda fase, a fase da aprovação, da discussão no Congresso Nacional. A primeira fase é o Poder Executivo, segunda fase, Poder Legislativo. Partindo para a terceira fase, nós temos o processo de execução, quando o governo vai começar a cobrar os tributos e colocar em prática os tributos em despesas para o cidadão. E, ao mesmo tempo, nós temos a última fase, que é a quarta, a fase do controle. A fase da execução é feita pelo Poder Executivo, a fase do controle também pelo Poder Legislativo. Tá? É um cruzamento aqui, tá? Sendo que nessa fase do controle, nessas fases execução e controle, nós temos uma próxima elaboração. Esse aqui é o primeiro ano do ciclo e esse aqui é o segundo ano do ciclo, tá? Bom, como você pode observar, existe todo um planejamento aqui, existe toda uma metodologia, quem faz o quê, quando, etc, etc. Só que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Ao contrário, por muito tempo, o orçamento era assim, uma mera peça, né? Assim, na mão do governante, que o Brasil teve muito tempo líderes assim, golpistas, enfim, né? Uma república velha. Então teve assim problemas cabais em relação ao planejamento governamental. Então a gente não teve assim o que a gente tem hoje, né? Então o que vai cair na sua prova é a evolução dessa máquina, né? Dessa máquina orçamentária. Eu acho que vai ser cobrado as 4 fases, tá? Essas 4 fases da Lua aqui. As 8 fases não é um tema assim cobrado em prova, normalmente cobrado em prova. Melhor ficar atento às 4 fases, tá? As 4 fases da Lua. Como ela falou das 8 fases, nós temos 2 fases, né? 1, 2 do PPA. Temos mais 2 fases, a terceira e a quarta, da LDO. E nós temos 4 fases, né? Que é a quinta, a sexta, a sétima e a oitava, que é da Lua. Justamente essas 4 fases aqui que a gente está falando. A do PPA e da LDO raramente cai em prova, tá? Bom, como eu falei, o orçamento nem sempre foi isso que é hoje. O orçamento brasileiro, em termos teóricos, é um dos melhores do mundo. A gente teve no Brasil, predominantemente, 2 orçamentos. O orçamento clássico e o orçamento programa ou moderno. O orçamento tradicional ou clássico, ou o programa e o orçamento programa ou moderno. A divisora de águas foi a edição da Lei 4.320. Já caiu em prova, tá, gente? Qual foi a norma que regulamentou, assim, foi um corte, digamos assim. Mas essa lei, ela não garantiu, já caiu em prova também isso aí, ó. Ela não garantiu a aplicabilidade do orçamento programa, porque é uma lei muito antiga, tá? Foi editada em outro contexto. Então, depois dessa lei vieram outras normas que regulamentou e deu ao orçamento que é hoje, um orçamento muito mais planejado.
foi o decreto 267, o decreto 93872 de 86, a própria Constituição Brasileira, que criou as 3 leis orçamentárias, a LRF, os manuais, as portarias, os decretos, né, as interpretações doutrinárias que foram dando o que a gente tem hoje. Tá? No Brasil, então, a gente teve, em 64, uma divisora de águas. Do lado esquerdo, um orçamento rústico, um orçamento muito rudimentar. E o orçamento-programa é um orçamento super moderno, né, que atende o Brasil até hoje. Palavras-chave ou expressões-chave para lembrar um do outro. Ó. Orçamento tradicional é aquele sem planos, enquanto o programa é com planos, com planejamento. Enquanto o orçamento tradicional buscava apenas o objeto do gasto, que é a peça, o orçamento-programa busca o objetivo, que é o fim, que é o resultado. Então, no orçamento tradicional, busca-se predominantemente uma ponte. Vamos construir uma ponte. Enquanto o orçamento-programa busca atender uma finalidade da ponte. Qual é a finalidade da ponte? Buscando a finalidade, podemos até entender que a ponte já não é uma coisa tão boa. Poderia ser, sei lá, uma rodovia, né, dando a volta ali no rio, entendeu? Para não passar na ponte ou construir a ponte. Enfim, então buscando o fim, você consegue atender melhor os meios. O orçamento tradicional busca apenas a eficiência do gasto, que é importante, tá? Não é desimportante, não, é importante. Só que a eficiência é pouco, tá, gente? Buscar só a eficiência é pouco. Hoje nós temos que buscar a eficiência, a eficácia e a efetividade do gasto. Ou seja, além de buscar os meios, que são a eficiência, tem que buscar também o objeto, o resultado, que é o objetivo, né? E a efetividade, que é o impacto disso na sociedade. Então lembre-se, o orçamento-programa busca os 3 Es, eficiência, eficácia e efetividade. O orçamento tradicional buscava apenas a viabilidade financeira do gasto. Então assim, tinha dinheiro? Faz. Não tinha? Não faz. Então é uma coisa muito seca, né? Não dá para levar ao pé da letra. Então o orçamento-programa veio para atender uma viabilidade econômica, social e fiscal. Muitas das vezes, exemplo, o governo tem que buscar uma viabilidade social no Brasil em detrimento do dinheiro. O que eu quero dizer? Quero dizer que o governo vai buscar atender pessoas que estão com indignidade humana, estão com problemas com não alcançar a dignidade humana, comer, dormir, etc. E gastando dinheiro. Muitas das vezes dinheiro até que não tem. É o caso do auxílio emergencial durante a pandemia. O auxílio emergencial aumentou o déficit brasileiro, porque o governo não podia ver aquela situação e deixar as pessoas à míngua, né? Já o orçamento tradicional é considerado como uma peça contábil e numérica, somente uma peça contábil e numérica. Enquanto o orçamento-programa é uma peça econômica, ela vai além dos números, entendeu? Ela vai ver a viabilidade social, a viabilidade da infraestrutura daquele lugar, ela vai além da questão do número, se tem ou não tem. O orçamento tradicional, ele tem indicadores de desempenho, que são as famosas... Aliás, ele não tem indicadores de desempenho, que são as metas, e o orçamento-programa, ele tem indicadores de desempenho, são as metas. Então tem meta de construção de casa, tem meta de diminuição de déficit, tem meta para diminuir a fome no Brasil, entendeu? Tem que ter essas metas, que é uma forma objetiva de você avaliar quem está no governo. Além daquela subjetividade que a gente gosta ou não de um político tal. Aqui eu vou avaliar pela meta, entendeu? O cara alcançou a meta, tá ruim, entendeu? Independente se eu votei nele ou não. E se ele atingiu a meta, tá legal, fez mais do que a obrigação dele. Então é uma forma quantitativa de você avaliar e qualitativa também de avaliar o governante. O orçamento tradicional, ele é dividido dentro dele em despesas institucionais. Institucionais, pessoal, é quem é o responsável pelo gasto. Quem é o responsável? E por elemento. Elemento é o objeto do gasto. Então eu vou dividir meu orçamento em descobrir quem é o responsável e o que ele vai gastar.
Já o orçamento-programa, ele é dividido pela função e pelo programa de governo. Óbvio, o orçamento-programa tinha que ter programa, né? O funcional é em que área de atuação governamental o governo vai aplicar o dinheiro. No Brasil são 28 áreas. E a programática é para qual fim é feito o gasto, entendeu? Por exemplo, tanto faz se o auxílio emergencial, que a gente deu o exemplo aqui acima, ele vai ser aplicado pelo MPU, entendeu? Pelo Ministério da Cidadania, né? Pela CGU, pela presidência, pelo fulano ali da esquina, não importa o quem, entendeu? Isso é irrelevante. É importante saber para fins de auditoria, fiscalização, porque é importante saber quem está aplicando. Mas isso é básico, não vou ficar preocupado com isso. Eu vou ficar preocupado em que área será aplicado o auxílio emergencial. Na área social, é área educacional, eu vou englobar o auxílio emergencial no Bolsa Família, entendeu? E para qual finalidade é feito isso? Qual a grande finalidade do auxílio emergencial? Deixar esses danados em casa, entendeu? Principalmente no ano passado, onde a epidemia estava muito grave. Então o auxílio emergencial era para que as pessoas, tendo um recurso ali, pouco, mas tendo, que as pessoas ficassem em casa, entendeu? Que não saíssem à rua, por exemplo, para procurar emprego, já que basicamente foram para as pessoas que estavam perdendo emprego. O orçamento tradicional ele é considerado como orçamento laissez-faire. Isso aqui é uma forçação de barra da doutrina, né? Já caiu em prova também, associando o orçamento aos chamados orçamentos neoliberais. Tá? Os orçamentos, por exemplo, dos Estados Unidos, orçamentos da Alemanha, né? São orçamentos neoliberais. São orçamentos mais enxutos, que deixam para a iniciativa privada ofertar basicamente todo o serviço brasileiro. Tá? Esse orçamento tradicional ele se assemelha um pouco ao orçamento chamado laissez-faire. Laissez-faire significa neutro, tá? Significa neutralidade. Laissez-faire, numa tradução não literal, significa neutralidade. Então o orçamento tradicional ele é neutro, tá? Se não tivesse, não fazia falta. Já o orçamento moderno ele é chamado intervencionista. Ele vai intervir na vida do brasileiro, próprio dos chamados keynesianos. Esse cara aqui, ó, Keynes, John Maynard Keynes, ele tirou o mundo, né? Ele tirou o mundo, não foi um país não, foi o mundo, viu? Do caos da Primeira Guerra Mundial. O mundo estava destroçado depois da Primeira Guerra e ele foi chamado por um conjunto, né, de presidentes mundiais para solucionar o problema do mundo, né? Sem dinheiro, crise, etc., doença. E ele criou um modelo econômico para usar o orçamento como mais intervenção. Ele falou, não podemos mais ser neoliberais, não. Né, ver o mundo se acabando e a gente só olhando, não, como os neoliberais são. Nós temos que ser mais intervencionistas, entendeu? Por exemplo, o gás está aumentando, tem que reduzir o imposto, entendeu? A gasolina está aumentando, tem que intervir nos postos de gasolina, aumentando as franquias, para que mais empresas... Então o governo ele não pode ficar olhando, né? Porque assim, segundo os neoliberais, predominantemente a economia se autorregula. Então ela é autossuficiente, entendeu? Ela tem uma baixa, depois ela melhora, depois ela baixa. Mas assim, é como se você ficasse doente e esperasse seu organismo combater a doença e você ficar bom lá na frente, entendeu? Não. Segundo Keynes, você tem que ser intervencionista, você tem que tomar um remédio, entendeu? Esse remédio tem que ser tomado, principalmente depois das crises, né? Porque remédio no Brasil é só depois do problema, né? Remédio é para remediar, né? Então, o Keynes ele criou um sistema no qual o Estado ele é mais intervencionista na vida do brasileiro. Seja no preço das coisas, no dólar, né? O dólar é livre no Brasil, livre no sentido bem livre mesmo, aumenta e fica lá. O governo ele tem que ser mais intervencionista, reduzir o dólar, injetando, por exemplo, dólar no mercado. Bom, o orçamento intervencionista no Brasil ele é base para a Constituição brasileira, que foi editada com essa intervenção. A Constituição brasileira é muito intervencionista, que dividiu o orçamento-programa em PPA, LDO e LOA, aí onde surgem as 3 leis orçamentárias. O PPA é uma lei mais subjetiva, tá? Ela tem assim, vamos melhorar o Brasil, vamos melhorar a educação, entendeu? Vamos criar um programa aqui e acolá, entendeu? Ela é mais subjetiva, entendeu? Ela é mais genérica. E aí eu tenho a LDO, que pega essa coisa genérica e dá uma certa propriedade a ela. Então ela é chamada de lei preparatória.
É uma lei que prepara, ela cria um pavimento, entendeu? Para que a LOA seja editada com mais objetividade. Então a lei mais objetiva, ela é mais concreta, entendeu? Ela é uma lei mais concreta, ela é mais perto do cidadão brasileiro. Quando eu consigo conjugar o PPA, a LDO e a LDO a LOA e as três leis andando em harmonia, a gente chama isso aqui de orçamento-programa. Então o que é orçamento-programa? É quando as três leis orçamentárias estão em harmonia, uma fazendo o seu papel, né? Cada uma fazendo o seu papel, tá? No Brasil, atenção, ó, nós temos o orçamento-programa, no Brasil, ó, tá no Brasil? Sim, orçamento-programa e tradicional, aqui estão os sinônimos deles, ó, o que buscava, quais são as vantagens e desvantagens, ó, uma tabelinha show de bola para você memorizar, tá? Não vou perder aqui tempo falando todos, mas vamos destacar aqui, por exemplo, ó, o orçamento tradicional, ele é simples, ó, tem simplicidade, ele é muito simples, entendeu? Coloca lá na LOA o que você quer e segue o baile, entendeu? O orçamento-programa, ele é mais complexo, ele tem planejamento, objetivo, meta, entendeu? Atividades que são medidas de desempenho, como previsão de custos, quer dizer, é uma coisa mais complexa, entendeu? Essa é uma grande vantagem. Qual a desvantagem do orçamento-programa? Resultados complexos, ó. Tudo que é complexo gera resultados complexos. Difíceis de mensurar, principalmente os intangíveis. Por exemplo, a cultura do brasileiro. Como é que você vai mensurar? Não tem como se mensurar em cálculo, né? Isso é mais uma perspectiva, uma análise, um feeling, né? Que se faz. E aí a novidade aqui dessa tabelinha é o orçamento participativo, ó. O orçamento participativo, ele é uma evolução do orçamento-programa, entendeu? Ele é uma variação do orçamento-programa. Porém, somente aqui, há a participação aberta dos cidadãos. Então, qual é a diferença do orçamento-programa para o orçamento participativo? É que no participativo, há a participação dos cidadãos. Cuidado, essa participação é só na elaboração, na verdade, do planejamento. Quando eu planejo, aí entra a elaboração, aprovação, audiência pública e tal. E no controle, tá, gente? E no controle. É plausível que o cidadão controle o orçamento, sabe o que o governo está fazendo ou não com o dinheiro dele. Cuidado, o que cai em prova? Que o orçamento participativo, o cidadão participa na execução. Isso é muito comum em prova. Caiu a execução, está falso. Por que o cidadão comum, aquele que nunca estudou AFO, por exemplo, não pode participar da execução? Porque o cidadão não sabe o que é um empenho, não sabe o que é um déficit, não sabe o que é um superávit, não sabe o que é liquidação, não sabe o que é despesa corrente de capital. Então, até ensinar isso para ele, é melhor não fazer, né? Deixa ele só no planejar e no controlar, tá? Então, a participação popular fomenta a cidadania, o cidadão participando, né? Dando opinião lá, né? Atenção, é uma experiência atrelada apenas a municípios e ao DF, tá? Isso, ó. Somente para municípios, somente para o DF. Por que não estados? E por que não a União? Por um motivo muito simples, pela logística. Logisticamente é inviável fazer um orçamento participativo com a União. Isso não impede, pessoal, que a União, por exemplo, faça enquetes, entendeu? Quando o presidente da República, o Congresso Nacional, faz enquetes em redes sociais para saber se quer fazer uma ponte ou não. Isso não é impedimento, não. Pode fazer. É uma audiência pública para trocar ideia com a população. Mas não é considerado um orçamento participativo. Porque nós temos 230 milhões de habitantes. Não tem condições da União saber o que todo mundo quer. Mas nos dias atuais, onde o bicho está pegando, né? Bom, esse é o orçamento que o Brasil adotou, tá? Atenção, é o PTP. PTP, tá? Programa tradicional e o participativo, levando em consideração que o participativo é uma evolução do orçamento-programa. E aí nós tivemos alguns orçamentos que caem em prova, mas que o Brasil não adotou, ou adotou de forma muito singular, que é o orçamento base zero, o incremental e o desempenho. Atenção ao desempenho. Por que o desempenho é importante para a prova? Porque o orçamento de desempenho ele é considerado como um orçamento de transição. Atenção aí, ó. Tá? Nós tivemos no Brasil assim, ó, o orçamento tradicional, aí veio a edição da lei 4.320 de 64, e aí adotou-se, a partir de outras leis também, o orçamento-programa. Só que existe uma lacuna aqui, pessoal.
existe uma lacuna aqui, ó. É porque assim, o orçamento, a mudança de orçamento no Brasil não foi assim, não. Editou a lei, acabou um, começou outro, entendeu? Não existe isso, né? Ele é líquido, tá? É assim, é um acabando, ó, entendeu? Ó, tá? E um nascendo, entendeu? Ó. Então não tem assim uma data cabal. Existe uma lei que é considerada um divisor de água, é uma divisora. Só que não existe assim um dia. Ah, acordei amanhã é programa, entendeu? Não existe isso. Então existe uma lacuna aqui, pessoal. Um gap entre o fim do tradicional e o início do orçamento-programa. Alguns autores dizem que esse período aqui de transição, dois anos para mais, 2 anos para menos, foi preenchido, ó, pelo orçamento de desempenho. Tá? Então, se cair na prova assim, o que é o orçamento de desempenho? Ele é maior do que o orçamento tradicional, entendeu? Ele é, aliás, vamos acertar aqui o nosso sinalzinho, né? Tá? Ele é maior do que o orçamento tradicional, ele é a evolução do orçamento tradicional, mas ele, pessoal, é menor do que o orçamento programa. E um dos motivos que cai na prova para que o orçamento de desempenho, a despeito do fato de ser considerado um orçamento de transição do fim de um e do início do outro, é que ele não tem, ó, plano. Se cai na prova. Por que o orçamento de desempenho já não é considerado programa? Porque ele não tem plano. Desempenho, pessoal, é aquela pessoa que sai correndo, entendeu? Ó, sai correndo com muita gana para, por exemplo, numa prova de maratona, por exemplo, sai correndo feito louco, mas não teve planejamento, não planejou qual a velocidade dele, se ia correr mais, se ia correr menos. Ele sai correndo, entendeu? Ele busca o desempenho só, sem planejamento. Então isso já foi cobrado em prova. O orçamento de desempenho, então, ele não é adotado no Brasil, mas alguns autores dizem que ele foi um preenchedor de lacuna entre o fim do tradicional e o início do programa. Então, muito cuidado nele. E aqui tem algumas características do orçamento base zero. Análise e revisão, né? Análise e revisão e reexame crítico dos dispêndios de cada ação, de cada área, né, governamental, tá? Como auxílio à tomada de decisão. O orçamento base zero é aquele que zera no fim do ano para começar tudo zero no início do ano, tá? Qual é a vantagem? Reexame crítico das justificativas, mas qual a desvantagem? Sua elaboração, pois esta demanda mais tempo e envolvimento dos funcionários. Então ele é muito burocrático, ele é muito lento, etc. O incremental, atenção, também conhecido como adicional, ele faz ajustes marginais e adicionais na receita e despesa. Então, quer dizer, qual a diferença do orçamento incremental para o orçamento base zero? É que no base zero há o abandono para começar do zero. No incremental, pessoal, eu não abandono, eu faço incrementar o anterior. Então eles são água e óleo, viu, gente? Ó, se cair em prova de que um é evolução do outro, tá falso. Eles são avesso um do outro, entendeu? Bom, o incremental atualiza e corrige receitas e despesas, né? Sempre incrementando, mas qual a desvantagem? Há apenas mero ajustes marginais, sem levar em conta aspectos mais ambientais, entendeu? Ele vai só aumentando a despesa. Por exemplo, você orçou ir ao cinema para gastar R$20, aí você adiciona mais R$2 para ir ao cinema. Depois você adiciona mais R$5. Ele vai só adicionando, entendeu? Sem levar em consideração aspectos ambientais. Ou seja, aspectos da economia, né, aspectos sociais, etc. E o desempenho, a gente já falou bastante dele, ó. Ele é desvinculado do planejamento. Isso aqui cai muito em prova, porque ele é muito parecido com um programa, mas ele não tem planejamento, que é uma das características primordiais do programa. Então, isso aqui é uma síntese de tudo que o examinador vai cobrar na prova, tá? E aí chegamos nas leis orçamentárias. O que a gente precisa saber sobre as leis orçamentárias, tá, gente? Ó, primeiro, a iniciativa, sempre do Poder Executivo. Para aqueles que não tiver asterisco, pessoal, serve para todos os entes da federação. Todos, tá? Aprovação em maioria, sempre pelo Poder Legislativo, e a maioria simples. O que é a maioria simples? É a metade dos presentes na sessão, mais um. Não é a metade dos congressistas, não, tá? É a metade dos presentes na sessão lá. Leis.
Elas são leis ordinárias, porque justamente elas precisam só de maioria simples. São temporárias, porque ela tem data para deixar de existir. São autorrevogáveis, porque chegou no dia de finalizar a vigência, elas se autorrevogam. Elas são autorizativas, não cabe você entrar na justiça para o governo fazer ou não fazer uma despesa, salvo emendas individuais e emendas de bancada estadual. Elas se tornaram impositivas em 2015 e 2019, se não me falha a memória. E especiais. Por que são especiais? Porque elas tramitam no Congresso de forma especial, elas são enviadas com datas específicas, então são leis bem especiais, não são leis comuns. São leis ordinárias, mas são leis VIP. Entendeu? Elas são ordinárias, mas são ordinárias de um patamar maior. Plano, atenção, o PPA é estratégico, subjetivo e abstrato, atenção ao estratégico. Cuidado, não é um planejamento estratégico não, tá, gente? Ela é um plano, não é planejamento. Tático e preparatório é o LDO e a LOA é operacional, objetiva e concreta. O alcance, médio prazo, isso aqui cai muito em prova também. Muito aluno acha que PPA é de longo. Não, o MTO já trouxe que é médio prazo. Enquanto LDO e LOA é de curto prazo. Levando em consideração que a LDO é um pouquinho maior do que a LOA, tá? É um pouquinho maior. Conteúdo, o PPA tem o DOM. O que é o DOM, pessoal? São as diretrizes, os objetivos e as metas. Onde é que estão as metas aqui, ó? Entendeu? Diretrizes são os caminhos que o governo vai traçar, né? Objetivos, quais são os fins que o governo quer alcançar. E metas, quais são os aspectos quantitativos e qualitativos desses objetivos, tá? Esse é o DOM. A LDO tem um medo. O que é o medo, pessoal? Medo são as metas e prioridades do governo, incluindo as despesas de capital para o exercício seguinte. Temos também estabelecer a política das AFOFs, que são as Agências Financeiras Oficiais de Fomento, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. Temos também o dispor sobre alterações de tributos, então qualquer mudança de imposto, taxa, contribuição, iluminação pública, a LDO vai trazer. Cuidado, ela dispõe, tá, gente? Ela não muda, tá? E por fim, a atribuição mais nobre da LDO, que é orientar a LOA. Tá? Então esse é o medo da LDO. Esses contextos são constitucionais. E a LOA tem o FIS. O que é o FIS? O FIS é orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social, você usa esse aqui, por exemplo, quando você se aposentar, e o orçamento... não, o segundo é investimento, tá? Só para ficar igualzinho aqui. Só para ficar igual. O orçamento de investimento das empresas estatais independentes e o S é de Seguridade Social. Seguridade Social que é dividido em PAS, que é Previdência, Assistência e Saúde. Levando em consideração que dentro desses orçamentos eu vou ter receita prevista, cuidado nisso aqui, e despesa fixada. Ele já troca em prova isso aqui, ó. Ele diz que receita é fixada e despesa é prevista. Se ele trocar isso aí tá errado. Despesa não pode ser prevista, assim como receita não pode ser fixada, tá? Esse aqui é o conteúdo básico constitucional das 3 leis orçamentárias. Temos também, ela é positivada onde? PPA apenas na Constituição, tá? A LDO na Constituição, na LRF, e a LOA na Constituição, na LRF, no MTO, no MCASP. Então a LOA, por ser uma lei mais objetiva, ela precisa de discriminações maiores, entendeu? A LDO só na Constituição, na LRF, e o PPA só na Constituição. Cuidado, a LRF não tinha, tá? Mas foi declarado inconstitucional o que tinha no PPA. Então foi vetado, não tem PPA na LRF. Vigência. O PPA é de 4 anos, sendo que ela entra em vigência no segundo ano
de mandato e vai até o primeiro ano de mandato do sucessor. Então ela é quebrada, né? Então ela é assim, ó. Primeiro ano de mandato, segundo, terceiro, quarto. O PPA, ele é previsto no primeiro ano, mas ele entra em vigência no segundo ano. Então ele tem 4 anos de vigência, 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 vigência. O último ano de vigência do PPA será no primeiro ano do sucessor. Não importa se ele foi reeleito ou não, tá? Uma reeleição é um novo mandato, então ele é sucessor dele mesmo, tá? A LDO, ela é danada, é por isso que ela não cai em prova. Ela é no mínimo 12 meses, ó. Muita gente acha que ela é 12 meses. Não, ela é no mínimo 12 meses. Ela pode ter 13 meses, 14 meses, etc. Tá? Olha, intervenção muito boa aqui, ó. Intervenção muito boa. Existe uma emenda na Constituição Brasileira que introduziu um negócio lá falando assim, ó, tarará, tarará, previsão de despesa. Um dos motivos disso aqui, creio eu, é o fato de ser uma emenda muito rápida, por conta da pandemia, né? Eles não deram tempo assim de analisar. Estou tentando amenizar, porque isso aqui é um erro crasso, né? Ignorante. Beira a ignorância isso aqui. Só que, pessoal, essa emenda 102, ela é de 2020, ó, e o edital é de 2019. Então, se ele cobrar previsão de despesa, tá errado a questão. Por quê? Porque ele está cobrando algo depois do edital. Ele só pode cobrar algo antes do edital. Essa mudança não existe não, tá? Beleza. Bom, ela entra no mesmo ano de sua proposta até o julgamento da LOA. Então ela tem no mínimo 12 meses. Então ela frequenta um ano e vai para o ano que vem. E a LOA tem um exercício financeiro que é igual ao ano civil. A LOA é certinho. Ela entra no dia 1º de janeiro e vai até 31/12 do ano subsequente à sua aprovação. Não, ele não vai cobrar, ele não vai cobrar. Se ele cobrar, ele perdeu a questão, entendeu? Entendeu? Porque ele está indo de encontro ao edital. Aí dá até para entrar na justiça nisso aí, né? Não tem como ele cobrar. Todo edital, ele só pode cobrar, ele foi publicado em 2019, ele só pode cobrar o que aconteceu de 2019 para trás. O que aconteceu aqui para esta prova é irrelevante, tá? Pode ter certeza. Inclusive, em outros decretos do seu edital, por exemplo, teve muita mudança que aconteceu num decreto que tem lá, né, acho que é de sistema tecnológico, né, que é o SEI, né, se eu não me engano. Teve muita mudança em 2020. Essa também não vai entrar, não. Quem está estudando as atualizações vai errar na prova, viu? Por isso que tem que ter orientação quando estuda para concurso. Não é só estudar as matérias, não. Tem que ter orientação. Saber o que estudar, a atualização. Às vezes a atualização não cai em prova, porque foi depois do edital. Tudo isso tem que ser pensado, porque são questões que você vai errar bobas, né? Perdendo pontos preciosos, né? Pessoal, atenção, ó. A Lei 4.320 falou que o exercício financeiro coincidirá com o ano civil. A LOA entra no dia 1º de janeiro, vai até 31/12 do ano seguinte à sua proposição, ou seja, à sua aprovação. Agora, se a LOA entrar em vigência, atenção, ó, que já é o ano que vem, no dia 4 de abril, e vai, duas opções aqui, ó, vai até o 31/12 do mesmo ano, e vai até o dia 3 de abril do ano que vem. Vou fazer a primeira pergunta. Isso aqui, pessoal, está dentro da lei ou fora da lei? A LOA começar dia 4 de abril. Vocês acham que está fora ou dentro da lei? Já caiu na prova, viu? Prova do MPU, 2018. Vocês já estão tá fora da lei ou dentro da lei começar dia 4? Isso, está dentro da lei. Tá? Dentro da lei que eu falo, está dentro do princípio da unidade. O princípio da unidade é aquele que impede que a LOA ultrapasse um exercício financeiro. Mas não está dizendo que ela não pode começar depois do dia 1º de janeiro. Pode, está dentro da lei. Agora, se ela terminar no dia 3/4 do ano que vem, totalizando então 12 meses. 12 meses. Está dentro da lei ou fora da lei, pessoal? Aí está fora. Entendeu? Está dentro, se ela terminar, ó, está dentro da lei, está dentro da lei, se ela terminar 31/12. Então, variavelmente, você vai encontrar LOA com menos de um ano. Entendeu?
ela vai ter. A LOA deste ano, por exemplo, eu não lembro de cabeça a data, mas não entrou dia 1º de janeiro. Ao contrário, não entrou nem em fevereiro nem em março. Eu acho que entrou em abril mesmo. Entendeu? Então, a LOA só vai descumprir o princípio da unidade e descumprir essa regra do exercício financeiro se ela ultrapassar 31/12. O que na prática é impossível, tá? Porque dia 31 ela se auto-revoga aqui, ó. Ela se auto-revoga. Essas leis são maravilhosas, porque no dia 31 ela se auto-revoga. Não precisa, vamos estender. Ela mesmo sai de cena, entendeu? E se a outra LOA não tiver? Aí vai a outra LOA, que está em proposição, será dividida em 1/12 para ser executada no ano que vem. E não a LOA que perdeu a vigência, tá? Essa não ultrapassa. Beleza? Então tá aqui a vigência das leis. Atenção, o envio tem um asterisco, ó. Vou explicar por quê. Vai até o dia 31/8, o envio do PPA, assim como a LOA. A diferença é que o PPA é quadrienal. Será enviado de 4 em 4 anos, enquanto a LOA será enviada anualmente. Atenção, enquanto a LDO tem que ser enviada até 15 de abril de um ano, então é anual também. Então atenção a ser quadrienal o PPA. E a devolução? Quem devolve é o Poder Legislativo, né? Quem envia, Poder Executivo. Quem devolve? Quem pegou, né? É o Poder Legislativo. É até o dia 22/12 para o PPA e a LOA, sendo que a LOA é anual, o PPA é quadrienal. E a LDO até 17/7, é anual também, levando em consideração que se não houver aprovação da LDO até o dia 17/7, o Congresso Nacional não terá recesso parlamentar, tá? Não terá recesso parlamentar se chegar no dia 18 e a LDO não estiver aprovada. A aprovação deste ano foi dia 15. Isso, não vai ter merenda não. O Congresso Nacional não terá merenda, não terá recreio, entendeu? Olha o que é prática, minha gente, ó. Em 2014, eu acho, tá? Acho que foi 2014, foi o ano da Copa. O Congresso Nacional chegou no dia 17/7, entendeu? Meia-noite, entendeu? E não aprovou a LDO, entendeu? Não aprovou. O que ia acontecer? No dia 18/7, eles teriam que estar aqui, até o dia 31/7, né? Que é o último dia do recesso deles. Pessoal, o que aconteceu em 2014? Se não falha a memória, foi 2014, 2015, por ali. Eles simplesmente decretaram, eles se auto-intitularam, né, de recesso branco. Entendeu? O que é recesso branco? Uma expressão que eles inventaram lá para dizer o seguinte: vamos para casa, entendeu? Nesse período de 15 dias, e se acontecer uma coisa muito importante no Brasil, que seria, por exemplo, uma pandemia dessa, entendeu? Uma pandemia que teria que ter o Congresso Nacional lá, votando leis e tal, a gente volta, entendeu? Então, isso aqui vai cair na sua prova, esse recesso branco, essa gambiarra aqui? Não, pessoal. Entendeu? Por isso você tem que ter um acompanhamento adequado, de professores adequados. Quem está pensando que está estudando sozinho, sozinha, e não vai perder questões em prova, está muito enganado. Porque muita gente já perguntou, hoje não, porque eu já expliquei para vários alunos meus durante esses anos todos aí. Mas quando teve esse recesso branco, muitos alunos perguntaram, professor, leve isso para a prova? Olha, se não tivesse um professor para dizer. Porque a prova, pessoal, vai cobrar a regra, entendeu? Legal. Não importa se o país está adotando ou não aquela regra. É igual essa lei aqui, ó, a lei 4.320, 64. Quem diabo está usando uma lei de 64, minha gente? Uma lei dessa desatualizada. Nessa lei ainda tem comoção. Olha a expressão que tem lá, ó, comoção intestina. Entendeu? Que é sinônimo de interna. Eu vou até pesquisar se naquela época não se chamava o intestino da gente de intestina, entendeu? Porque associar intestino a uma coisa interna é uma coisa que hoje... Claro, tá tudo interno, né? Mas não tem cabimento hoje em dia. Então a gente usava-se lá intestina. Então por isso que essas leis... Mas cai em provas, cai em intestino tá certo. Porque essa lei tá valendo, tá? Então muita atenção nisso aí. Fechado então, processo de enviar e devolver. Só mais uma dica. Envio e devolução estão com asterisco. Por quê? Porque esses prazos, atenção, só são aplicados ao governo federal, tá, gente? Também cobrado em prova isso aí. Todas as datas que estão aqui, mas somente as datas, tudo que não tiver asterisco é comum para todo mundo, tá? Somente que está asterisco, tá? Somente que tem asterisco.
Envio e devolução, estas datas só são aplicadas ao governo federal. Cada ente da federação pode determinar suas datas de enviar e de devolver, mas tem que ter data, tá? Tem que ter data. Segundo a Constituição, de forma chamada princípio da simetria, se a União tem, os outros têm que ter também. Agora, as datas em si, cada ente diz o seu. Por exemplo, Goiânia vai enviar até o dia 4 de setembro, entendeu? João Pessoa vai enviar até o dia 15 de agosto. Cada um diz o seu, mas tem que ter a data. Mas cada um diz o seu, tá? Próximo, a execução sempre do Poder Executivo, tá? A execução sempre do Poder Executivo. Claro que o Poder Legislativo também, o Poder Legislativo vai executar com autonomia, atenção isso aqui, ó, seu orçamento. Aí ficou uma coisa assim muito dúbia, né? Peraí, o executivo vai executar, até porque o nome executivo é para isso, né? Executar. Mas o poder legislativo executa também? Sim, mas o poder legislativo, atenção, ele não tem um poder de arrecadar, pessoal. Quem tem o poder de arrecadar no Brasil é somente o poder executivo. Então ele tem o poder, a Receita Federal do Brasil está no poder executivo. Então a gente aqui, ó, o contribuinte, paga o tributo à Receita, a Receita manda para a conta única do Tesouro, que fica no Poder Executivo, e aí a conta única do Tesouro começa a distribuir o dinheiro, ó, para os seus entes. Para os seus órgãos, entidades e poderes da República. Se esse dinheiro vai para um poder da República, aí o poder tem a autonomia de fazer um concurso ou não. Então, aquela história assim, ó, o presidente da República editou um decreto cancelando os concursos. Tá? Ou suspendendo os concursos que estão em andamento. Ele só pode suspender o do Poder Executivo. Ele não pode suspender o do Poder Legislativo, que pode fazer concurso, tá? Beleza. E o controle é feito sempre pelo Poder Legislativo com auxílio do Tribunal de Contas da União, né? Dando o exemplo aí da União. No caso do DF, tira o TCU e coloca TCDF. Tira o Congresso Nacional e bota Câmara Legislativa. Então, a analogia é a mesma, tá? Só muda o nome do órgão. Então tá aqui para vocês tudo que você precisa, constitucionalmente falando, do conteúdo, do alcance das leis orçamentárias, tá? Bom, e como é que eu altero? Ó, atenção, as leis, por exemplo, PPA são 4 anos, minha gente. 4 anos é uma vida, orçamentariamente falando. De forma análoga, 4 anos em relação à vida da gente seriam uns 25 anos, entendeu? De vida do ser humano. 4 anos, orçamentariamente falando, é muita coisa, tá? Tem pandemia, dólar, inflação. Então eu preciso adequar o PPA, trazer o PPA para a realidade. E a realidade do PPA será adequada por leis ordinárias, medidas provisórias ou portarias, tá? No caso da LDO, eu posso mudar a LDO só por leis ordinárias, leis específicas ordinárias. E a LOA, ela pode ser modificada por leis ordinárias e por medidas provisórias, tá? Então se liga aí como é que essas leis, que são leis, né? Elas são leis ordinárias, podem ser alteradas. Alteração por lei, medida provisória, tá? E portarias. Portarias só o nosso PPA, tá? Vamos então treinar? Vamos ver como é que vai cair na sua prova. Alocação de recursos no modelo de orçamento tradicional, você pega a sua canetinha preta, ó, dá um destaque aqui, ó. Visa o alcance de objetivos e metas, pessoal? Quem colocar que está certo essa questão vai ficar de castigo e vai trazer para mim 2 barras de chocolate. E aí? Quem vai ficar de castigo e trazer 2 barras de chocolate para mim? Creio que ninguém, né, pessoal? Por quê? Falou tradicional, ó. Todo o resto do texto é linguiça. Pá, tá vendo? É tradicional e objetivo, ó. Tudo falso. Tradicional busca objetos. Ó, olha a banquinha aqui, ó. Entendeu? Para o cargo de analista em desenvolvimento da economia para uma controladoria geral. Um nível, entre aspas, mais alto do que o seu. Então, se caiu aqui, vai cair nessa prova. Entendeu? A gente tem que lutar pelo maior, né? Se cair menor, ótimo. Se cair o maior, você já está preparado. Próxima. A estrutura do orçamento de programa, ó, tudo linguiça aqui, ó. Está associada ao planejamento, ó. Tudo linguiça. Aí vem planejamento. E a adoção de indicadores de medição de resultados, as famosas metas. Quem estuda sem metas,
Entendeu? Ah, amanhã eu tenho que fazer 100 questões. Isso é uma meta. Ó. Entendeu? Amanhã eu vou à academia. É uma meta. Entendeu? Amanhã eu não vou comer carboidrato. Eita, olha que meta isso aqui, hein? Amanhã eu não vou comer carboidrato. Então, estudar, fazer essas questões, estudar para ir à academia, estudar para fazer um carboidrato, é uma meta. Resposta correta, né, pessoal? Programa, indicadores, planejamento, correto. Tá vendo? É só o olhar de lince. Você precisa se moldar, você precisa se condicionar a associar as palavras. Programa, planejamento, indicadores de desempenho, tá? Próxima. O orçamento de desempenho, ó, o que precisa, é fundamentado nos custos dos programas e nas metas qualitativas. Minha gente, você pega uma pessoa e manda ela correr, ela sai correndo, ó. Entendeu? De forma desvairada, entendeu? Quando ele sai correndo, ele busca o quê? Só o desempenho. Né? Inclusive nos primeiros metros, ele vai ser o cara de destaque, né? Porque ele vai sair correndo, feito louco lá, né? Só que sem o quê, pessoal? Planos, ó. Então, as metas que eu vou alcançar aqui, elas não são qualitativas, elas são metas quantitativas. Entendeu? Ele vai atingir quantidade, que é tempo, entendeu? Cansaço e tal. Mas a qualidade da corrida dele vai ser péssima, porque ele não visa isso. Entendeu? Ele não tem um acompanhamento adequado para isso. Então, a resposta é falsa. Atenção. Os custos, a gente pode até dizer que está errado também, tá? Porque quando você avalia custos, você estava planejando também. Mas essa aqui é o erro maior, tá? Falou qualidade e desempenho, falso. Qualidade só no programa. Porque ele tem o quê, pessoal? Ele tem um bichinho chamado plano. E quando você tem planos, você tem qualidade. Ó, imagina você viajar, fazer uma viagem. Tá? Com planos e sem planos. Tá? Se você viaja sem planos, você viaja, entendeu? Você está correndo, entendeu? Você está desempenhando alguma coisa. Só que você vai visar o quê? Só a quantidade das coisas. Entendeu? Você vai viajar apenas para ter um quantitativo. Quando você planeja, você vai ter uma qualidade. Você planejou a época do ano, tá? Você planejou com quem você vai, entendeu? Quanto você vai gastar lá. Então, você vai ter mais qualidade nessa informação. Próximo, o orçamento base zero, base zero, é realizado a partir da perspectiva do orçamento incremental. Ele está dizendo, então, que o orçamento base zero, ele é uma evolução do orçamento incremental. Tá? Assim como o orçamento programa, podemos dizer que é uma evolução do orçamento de desempenho. Entendeu? Que, por sua vez, é uma evolução do orçamento tradicional. Aqui há um nexo causal. Aqui, pessoal, ó, não tem nexo causal. Ou seja, um não é causa para o outro, entendeu? Eles são, inclusive, avessos. O incremental, ele busca adicionar, enquanto o base zero busca zerar para começar do zero aquele programa. Entendeu? Ele zera para começar do zero o próximo programa. Então, eles não são perspectiva um do outro, entendeu? Eles são avessos, né? Eles são inimigos, né? Então, ó, falou base zero, falou incremental na mesma frase, tá tudo errado. O orçamento por resultados, esse aqui, ó, você pode associar ao programa, tá? Ele só trocou aqui para dar uma confundida. É fundamento para padrões de alocação de recursos com ênfase na economia dos recursos? Eu vou montar um orçamento para economizar dinheiro? Sim ou não? Economizar dinheiro, pessoal, é coisa do base zero, entendeu? Que visa uma avaliação criteriosa de cada programa para abandonar alguns e começar do zero. O orçamento do programa, ele vai ter uma análise dos custos dos programas, sim, mas essa análise não é para impedir, por exemplo, os custos aumentaram, não necessariamente vai ter impedimento de realização. Ah, mas os custos aumentaram mais ainda. Não, não vai ter impedimento. Os custos aumentarem no programa não significa que vai ter um impedimento. No base zero teria.
O Base Zero fala, o custo está aumentando, vamos cancelar esse programa. Mas, Paulo, vamos cancelar o ProUni? Bora, entendeu? O programa não vai cancelar, pessoal. Mesmo que os custos aumentem, entendeu? Porque o Estado ele não é uma empresa. O Estado é uma pessoa que vai amparar pessoas desamparadas, vai assistir pessoas desassistidas. Então ele não tem que visar assim, o custo como um fator preponderante. Tá? Por exemplo, aumentou o custo dos programas. Tá? Aumentou o custo dos programas. Aumentaram os custos dos programas. Né? Só que eu estou atingindo pessoas que melhoraram de vida. Entendeu? Então, melhorar de vida, ter mais qualidade de vida, as pessoas estão tendo mais qualidade de vida por esse programa do governo, os custos se tornam secundários, entendeu, pessoal? Porque o primário é isso aqui. O primário é a melhora das pessoas. Mas os custos estão aumentando. Dane-se. O negócio é melhorar a vida das pessoas. Porque assim, a ideia é, melhorando a vida das pessoas, as pessoas vão trabalhar mais, entendeu? Vão ganhar mais dinheiro, pagar mais impostos para voltar para o Estado. Só que muitas das vezes isso aqui é muito lento, entendeu? O governo tem um déficit danado para manter as contas públicas. Então a resposta está falsa. Falou resultados, não falou economia. A economia é o que a gente chama de eficiência, que é uma coisa boa, não é ruim não, tá? E resultados é eficácia. Tá? Então eu não posso buscar a economia de resultado. Eu tenho que buscar a economia junto com a eficácia. Se, por exemplo, faz assim, na verdade, o erro da questão está no ênfase, né? A palavra ênfase deixou a questão muito maculada, né? Porque a economia tem que acontecer, tudo bem, mas eu tenho que buscar a eficácia do gasto e não só a eficiência. E agora? Mais uma do CESP, agora de alternativa, né? No âmbito federal, aí ele crava federal por quê? Porque ele não cabe recurso, porque os prazos têm o quê, pessoal? Os prazos são discricionários para os entes da federação. O prazo de envio para a apreciação do projeto de LOA, de LDO e de PPA no exercício financeiro será de até, letra A, 31 de dezembro. Ele pergunta o envio, né? Não é a devolução. Se bem que a devolução também estaria errada, né? Porque é 22. Então, pelo Poder Executivo para o projeto de LOA? Não, pessoal. O envio é até 31 de agosto. Tá? B. Então, tá errada essa questão aqui. B. Até 22 de dezembro para o Poder Executivo no caso da LDO? Não, é até 15 de abril, né? Lembrando que ele está perguntando o envio e não a devolução. Está errado também a letra B. 15. Até 15 de abril, pelo Poder Legislativo, do projeto de PPA, Ixi, aqui, imagina. Ele misturou tudo aqui, né, pessoal? Primeiro, o envio não é pelo Poder Legislativo, a gente já viu, né? Poder Executivo, já estaria errado aqui. É 15 de abril para o PPA? Não, não é para o PPA, é LDO. E no primeiro ano de mandato, não é no primeiro ano, ele é anual, entendeu? Tá tudo errado. A letra C tá um churume só, né? 2, 22 de julho? Ixi, 22 de julho não tem essa data, julho, entendeu? Tem 17, né, de julho, mas o 17 seria para devolver e não para enviar. Então a resposta certa, a letra D não é, a letra C não é, só pode ser a letra E, pessoal. Até 31 de agosto, pelo Poder Executivo, do projeto de LOA. Poderia ser PPA? Até poderia, tá? Sem citar quadrienal, porque ele não está perguntando, está perguntando de forma genérica. Então, se fosse o PPA, também estaria correto. Beleza? Então, a resposta realmente é a letra E. É de escola, é de educação. E assim encerramos nossa segunda aula da maratona reta final de PGDF. E aí, pessoal? O que acharam aí? Neuróticos? Desmaiaram? Sempre é legal você assistir uma, 2 vezes a aula, tá, gente? Então, você assistiu, na verdade, depois da aula, você assista 1, 2 vezes, que com certeza as coisas vão começar a cair como ficha, entendeu? Vão começar, o seu cérebro vai falar, seu cérebro é outra pessoa dentro de você, entendeu? Saiba disso, seu cérebro é outra pessoa dentro de você. Se você está lendo aquilo ali, o seu cérebro ele vai fazer, pô, esse negócio é importante para esse cara, porque é a terceira vez que ele está lendo, então o cérebro ele começa a falar, não, peraí, deixa eu levar essa informação lá para o HD, tá? Lá no HD do seu cérebro, lá no meio do seu cérebro lá,
Porque quando você estiver conversando com a pessoa, você está lembrando de AFO, entendeu? Quando você estiver numa missa rezando, você lembra de AFO. Quando você estiver conversando com sua mãe, com seu pai, com seu namorado, namorada, você vai lembrar de AFO. Porque ele está lá no seu subconsciente lá, só esperando um tiquinho lá para memorizar. Agora, se você lê um negócio e amanhã não nem lê, o seu cérebro vai falar assim, não, esse negócio não é importante para esse cara não. Entendeu? Porque se você só viu uma vez, porque a memória RAM do nosso cérebro é pequenininha, assim como o do computador. Ele vai armazenando do dia e amanhã ele vai ter que expulsar para trazer novas informações do outro dia. Se você lê bastante a mesma coisa, ele vai começando a não descartar a informação. Ele vai começar a guardar a informação no HD do seu cérebro. É assim que a gente aprende, é assim que a gente tem mais confiança naquilo que fala. Tá? Bom, pessoal, então encerramos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha melhorado a sua performance aí. E claro, faça algumas questões, né? Amanhã já tem uns simuladozinhos pra gente. Façam as questões para ver se você assimilou bem a nossa matéria, tá? Só posso desejar a todos uma boa noite, um bom descanso, bons estudos e até amanhã. Não percam amanhã. Amanhã tem mais AFO na veia para vocês. Valeu, galera!